Neo-ortodoxia: origem, desenvolvimento e avaliação teológica. A neo-ortodoxia, também conhecida como teologia dialética ou teologia da crise, foi um dos movimentos teológicos mais influentes do século XX. Surgida principalmente após a Primeira Guerra Mundial, ela representou uma reação vigorosa contra o liberalismo teológico que havia dominado grande parte do pensamento protestante europeu durante o século XIX. Os teólogos liberais acreditavam que a humanidade estava avançando rumo ao progresso moral e espiritual por meio da razão, da ciência e da educação. A devastação provocada pela guerra revelou as limitações desse otimismo antropocêntrico e expôs a profundidade do pecado humano. Nesse contexto, diversos teólogos passaram a questionar os pressupostos liberais e a buscar uma recuperação da transcendência divina, da seriedade do pecado e da necessidade da revelação. A neo-ortodoxia nasceu desse esforço. Embora tenha recuperado diversas ênfases esquecidas pela teologia liberal, ela também desenvolveu conceitos próprios que a diferenciaram tanto do liberalismo quanto da ortodoxia protestante clássica. Seu legado continua influenciando profundamente a teologia contemporânea e constitui um dos capítulos mais importantes da história do pensamento cristão moderno. O contexto histórico da neo-ortodoxia é fundamental para compreender seu surgimento. Durante o século XIX, a teologia protestante europeia havia sido amplamente moldada pelas ideias iluministas, pela crítica histórica e pelo otimismo cultural característico do liberalismo teológico. A confiança na capacidade humana de reconstruir uma sociedade moralmente superior parecia justificar a crença no progresso contínuo da civilização. A Primeira Guerra Mundial destruiu grande parte dessa confiança. O conflito demonstrou que a humanidade, longe de estar superando sua condição pecaminosa, permanecia capaz de produzir níveis extraordinários de violência e destruição. Muitos teólogos perceberam que a característica do liberalismo eram insuficientes para explicar a realidade do mal e da corrupção humana. Foi nesse cenário que a neo-ortodoxia emergiu como um protesto contra a excessiva confiança na razão humana e contra a redução do cristianismo a uma simples mensagem ética ou cultural. A figura central do surgimento da neo-ortodoxia foi o teólogo suíço Karl Barth. Sua obra revolucionária, especialmente o comentário sobre a Carta aos Romanos, publicada em 1919, marcou o início de uma nova era na teologia protestante. Karl Barth rompeu com os pressupostos do liberalismo teológico ao afirmar que Deus não pode ser conhecido por meio das capacidades naturais do ser humano.
Segundo ele, existe uma diferença qualitativa, infinita, entre Deus e o homem. Deus não é uma extensão dos anseios religiosos humanos, nem pode ser descoberto pela razão ou pela experiência religiosa. Ele somente pode ser conhecido quando decide revelar-se soberanamente. Essa ênfase na transcendência divina representou uma forte correção do antropocentrismo liberal e recuperou temas que haviam sido centrais na tradição reformada, com a soberania de Deus e a necessidade da revelação. A forma específica como Calbart compreendeu a revelação acabaria gerando importantes controvérsias. Uma das características mais marcantes da neo-ortodoxia é sua compreensão da revelação divina. Diferentemente da ortodoxia protestante tradicional, que entende que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, infalível e objetiva, Calbart desenvolveu uma abordagem mais dinâmica. Segundo ele, a Bíblia não é propriamente a palavra de Deus em si mesma, mas um testemunho humano da revelação divina. A Escritura torna-se palavra de Deus quando Deus fala por meio dela ao leitor ou ouvinte. A revelação é compreendida principalmente como um evento, um encontro pessoal entre Deus e o homem, e não como uma comunicação objetiva e permanente contida no texto bíblico. Essa perspectiva permitiu que Calbart rejeitasse tanto o liberalismo quanto o fundamentalismo de sua época. Mas também gerou críticas por aparentemente enfraquecer a doutrina histórica da inspiração e da autoridade das Escrituras. A doutrina de Deus ocupa posição central na neo-ortodoxia. Em contraste com o liberalismo, que frequentemente enfatizava a imanência divina, os teólogos da neo-ortodoxia ressaltaram fortemente a transcendência de Deus. Deus é o totalmente outro. Uma frase muito conhecida na neo-ortodoxia. Deus como totalmente outro. Infinitamente superior à criação e incompreensível à sua essência. Essa ênfase recuperou aspectos importantes da teologia clássica e trouxe de volta o senso de reverência diante da majestade divina. A neo-ortodoxia frequentemente descreveu a relação entre Deus e o homem em termos dialéticos, enfatizando paradoxos e tensões que nem sempre encontravam resolução sistemática. Essa abordagem influenciou profundamente o método teológico do movimento, que frequentemente evitava definições precisas em favor da manutenção de aparentes contradições entre transcendência e proximidade, julgamento e graça, ocultação e revelação. Outro aspecto significativo da neo-ortodoxia
foi sua compreensão da condição humana. Em forte contraste com o otimismo liberal, a neo-ortodoxia enfatiza a realidade do pecado e a incapacidade humana de alcançar Deus por seus próprios esforços. Calbart e outros teólogos do movimento insistiram que a queda afetou profundamente a humanidade e que nenhuma realização cultural, filosófica ou religiosa poderia superar essa condição. Essa redescoberta da seriedade do pecado representou uma importante recuperação de temas bíblicos negligenciados pelo liberalismo teológico. A neo-ortodoxia frequentemente evitou formular sua antropologia nos mesmos termos utilizados pela tradição reformada clássica, preferindo enfatizar a relação existencial entre Deus e o homem, em vez de desenvolver sistematicamente doutrinas como a depravação total ou a imputação do pecado original. A cristologia ocupa posição absolutamente central no pensamento da neo-ortodoxia. Para Calbart, toda revelação divina ocorre em Jesus Cristo. Jesus é simultaneamente o revelador, a revelação e o conteúdo da revelação. Essa concentração cristológica constituiu uma das maiores contribuições da neo-ortodoxia para a teologia moderna. Em uma época em que muitos teólogos estavam reduzindo Jesus a um simples mestre moral, Calbart restaurou a centralidade de Jesus na reflexão teológica. Sua compreensão da eleição e da reconciliação gerou controvérsias e debates em sua reformulação da doutrina da eleição. Calbart identificou Jesus tanto como o Deus que elege, quanto como o homem eleito. Embora essa abordagem buscasse enfatizar a centralidade da graça divina, muitos críticos argumentaram que ela enfraqueceu aspectos importantes da doutrina reformada tradicional da eleição soberana. A influência da neo-ortodoxia não se limitou a Calbart. Outros teólogos importantes contribuíram para o movimento, incluindo Emil Brunner, Rudolf Bultmann. Embora compartilhassem certas preocupações comuns, esses autores desenvolveram abordagens distintas. Emil Brunner enfatizou a importância do encontro pessoal com Deus e buscou preservar algum papel para a revelação natural. Rudolf Bultmann tornou-se conhecido por seu programa de desmitologização, através do qual procurou reinterpretar os elementos sobrenaturais do Novo Testamento em categorias existenciais modernas. A influência da neo-ortodoxia sobre a teologia do século XX foi extraordinária. Durante várias décadas, ela dominou grande parte da reflexão teológica protestante em seminários, universidades e igrejas ao redor do mundo. Seu impacto foi particularmente significativo porque ofereceu uma alternativa tanto ao liberalismo teológico quanto ao fundamentalismo. Muitos teólogos consideraram a neo-ortodoxia
uma via intermediária capaz de preservar a relevância intelectual da fé cristã, sem abandonar completamente os temas centrais da tradição bíblica. Seu legado pode ser observado em inúmeras áreas da teologia contemporânea, incluindo a cristologia, a doutrina da revelação, a teologia da missão e a ética cristã. Mesmo aqueles que rejeitam suas conclusões, frequentemente reconhecem a importância de suas contribuições para a renovação do debate teológico do século XX. Apesar de suas contribuições, a neo-ortodoxia também foi alvo de críticas substanciais. Muitos teólogos conservadores argumentaram que o movimento falhou em retornar plenamente à ortodoxia histórica, porque continuou aceitando diversas pressuposições da crítica moderna das Escrituras. Embora rejeitasse o liberalismo clássico, Calbart e seus seguidores não restauraram a doutrina tradicional da inspiração verbal e da inerrância bíblica. Além disso, a compreensão da neo-ortodoxia, da revelação como evento, foi vista por muitos como insuficiente para sustentar uma autoridade objetiva e permanente das Escrituras. A neo-ortodoxia passou a ser frequentemente descrita como uma reação contra o liberalismo, que, embora corrigisse vários de seus excessos, não abandonava completamente seus pressupostos metodológicos fundamentais. A neo-ortodoxia deve ser avaliada com discernimento, reconhecendo tanto suas contribuições quanto suas limitações. Positivamente, ela representou uma importante reação contra o antropocentrismo do liberalismo teológico, restaurando temas essenciais como a transcendência divina, a gravidade do pecado, a centralidade de Jesus e a necessidade da revelação. Nesse sentido, teólogos frequentemente reconhecem que Calbart ajudou a recuperar elementos da teologia bíblica que haviam sido amplamente negligenciados no século XIX. Entretanto, a tradição reformada entende que a neo-ortodoxia não retornou plenamente à posição das Escrituras e das confissões históricas da fé. Devemos sustentar que a Bíblia não apenas se torna palavra de Deus em um encontro existencial, mas é objetivamente a palavra inspirada, infalível e autoritativa de Deus em todos os tempos. Embora a neo-ortodoxia tenha corrigido importantes erros do liberalismo teológico e contribuído para restaurar a centralidade de Deus na reflexão teológica, ela permaneceu, do ponto de vista reformado, uma recuperação incompleta da ortodoxia histórica, incapaz de retornar plenamente ao princípio da supremacia das Escrituras como única regra infalível de fé e prática.